pessoal? Mais uma vez, bom dia, obrigada pela presença, todos vocês que estão aqui. Essa reunião vai ser gravada, então é importante que, para quem depois quiser revisar esse conteúdo, quiser verificar alguns dos materiais que a gente tem também disponibilizados para vocês poderem se aprofundar no assunto e ganhar uma sessão com a gente de consultoria para discutir um pouco mais sobre isso. No final da sessão, a gente tem um linkzinho importante para vocês terem acesso a esses materiais. E dúvidas, comentários, tudo que vocês precisarem, a gente tem toda uma equipe aqui acompanhando para responder no chat ou encaminhar as perguntas para a gente no momento de Q&A. Tenho hoje duas presenças ilustres com a gente para falar de um dos temas que tem mais mexido com o mundo Salesforce, mexido com o mundo de tecnologia, que é a IA e os agentes autônomos. A gente vai discutir um pouquinho hoje sobre esses impactos, como isso está sendo tomado pelas indústrias, como a gente tem se posicionado para ajudar os clientes nisso. Para começar, eu sou a Rebeca, trabalho com a Salesforce há quase 4 anos, sempre fui muito focada nessas frentes de atendimento e experiência do cliente e tenho acompanhado um pouco mais de perto como está sendo essas implementações e como estão sendo os desafios dos clientes que começaram já pioneiros nesse tipo de aventura. Comigo está a Alessandra, que é arquiteta da Salesforce, e o Sérgio, nosso diretor técnico. Ale, Sérgio, fiquem à vontade, podem se apresentar. Obrigada, Rebeca. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Acho que a Rebeca já fez as vezes aí e vamos correr aqui para conseguir aproveitar o máximo tempo. Espero que o conteúdo seja relevante para vocês. Obrigada. Bom dia, pessoal. Obrigado, Rebeca, pela apresentação aí. Eu sou o Sérgio Marchetti, sou diretor técnico aqui da USF Latam, responsável aí por projetos de Industries e Multicloud. Então, a gente está à frente aí dessas entregas de Agentforce, aí, novidade da Salesforce, e espero que a gente possa esclarecer todas as dúvidas aqui. Então, bem-vindos. Perfeito, gente. Para começar, a gente tem um resuminho dos temas principais que a gente vai discutir hoje, passar um pouquinho pelo momento presente, passar pelas diferenças do que a gente já ouviu falar de machine learning, de IA, de bots, falar um pouco das camadas de segurança e por que isso é muito relevante quando a gente discute o mercado de IAs, passar um videozinho rápido de demo para comentar com vocês casos de uso possíveis e partir para a parte que mais nos interessa, que é a interação com vocês aqui nesse webinar. Primeiro de tudo, é importante a gente se situar em que momento de IA estamos quando falamos de agentes. Todo mundo já acompanhou, e quem tem contato com a Salesforce acompanha há muito mais tempo, que as IAs e o Machine Learning estão com a gente desde quase que o início do milênio, e a gente já fala muito de IA preditiva. A gente já tem contato com Einstein e já tem contato com várias das inteligências que ajudam a partir de dados históricos, a partir de informações a prever tendências. Isso já é muito comum no mercado de retail, no mercado financeiro, e tem cada vez mais entrado nas nossas interações diárias com bots de WhatsApp. Mas isso ainda é uma interação um pouco limitada, porque ela exige um montão de regras e de pré-configurações e estão realmente restritas ao botão de ação específico. Ela não pode pegar um contexto, ela não pode criar em cima dessas interações. A onda 2 de IA vem para mudar esse cenário, que é a IA generativa. Provavelmente aqui, todo mundo já usou o ChatGPT, ouviu muito falar do DeepSeek, e esse é a curva desse momento para a onda 3, exatamente onde estamos, em que as IAs generativas estão criando capacidades de tomar ações a partir dessa criatividade, dessa leitura de contexto. Aqui, os agentes, eles entram mais do que a nossa antiga capacidade de prever um cenário ou de criar a partir do que é mais comum e esperado numa resposta. Eles podem tomar pequenas ações dentro dos parâmetros que a gente estabelece para ajudar, para atender, para não só prever, mas antecipar algumas necessidades. Esses agentes podem ser como o Agentforce e vão se expandindo também para ser um agente autônomo dentro de um carro que decide o momento de frear com a ajuda de alguns outros sensores e IoT. As próximas ondas que a gente espera da IA tem muito a ver com robótica, então a gente vai ver esse mundo mais interligado com as capacidades de IoT, e depois disso, em algum momento que ainda nos parece um pouco distantes, a capacidade da IA de executar todas as ações que um humano pode fazer. Obrigada, Ale, Rebeca. Vamos lá. imagina. Acho que os pontos que você colocou ali, né, eles são super
Relevantes porque nesse momento a gente passa de uma IA generativa, né, que a gente usou muito para ganho de produtividade, eficiência, resumir histórico do cliente, montar um e-mail, para realmente ter um contexto de tomar ação. E aí surge sempre uma dúvida, porque quando a gente olha para esse contexto vão surgindo, né, os termos que surgiu o agente autônomo, no caso a Salesforce nomeou o agente autônomo dela de Agent Force. Tem outros conceitos no mercado surgindo, como o digital employee, né? Então, uma pessoa, um funcionário digital capaz de tomar todo tipo de ação. Mas é muito comum, conversando com os nossos clientes, eles associarem os agentes autônomos com chatbot. Então é uma nova evolução do chatbot, e sempre fica essa dúvida, que acho super importante a gente esclarecer como a gente chegou até aqui, né? Eu acho que os chatbots, eles têm e continuam tendo, né, o seu papel super importante nos atendimentos dos clientes, por exemplo. Mas, como você comentou, eles têm toda aquela estrutura onde a gente precisa prever todo o tipo de interação que o cliente vai ter com a gente, a maneira como ele vai falar, para eu conseguir resolver o problema dele. A grande diferença e a evolução, né, que os LLMs e também os modelos de ação habilitaram para um agente é a capacidade desse agente de raciocinar, basicamente imitando um raciocínio humano. Então, se eu dou uma tarefa para um agente, onde eu especifiquei ali um determinado papel que ele vai executar, então, olha, o meu agente, ele é um agente de atendimento de um banco, por exemplo. Eu determinei esse é o papel e eu falo para ele também o que ele pode fazer. Olha, você pode consultar o extrato dessa pessoa, você pode consultar o saldo, dou-lhe informações de ações que ele pode fazer. E no momento que o cliente pergunta, por exemplo, qual o meu saldo, ele vai buscar nessas ações qual ele deve executar e fazer um retorno para esse cliente. Então, ele mesmo consegue entender, montar um plano, e essa parte é super importante, né? Que é basicamente o que a gente faz no nosso raciocínio. Eu tenho uma tarefa grande para realizar, eu vou quebrando ela em pequenas tarefas, consigo ordenar, então eu sei o que eu preciso fazer primeiro, o que está dependente de outras informações, para aí sim dar uma resposta. Então, essa capacidade de raciocinar, montar esse plano, em inglês, utilizo o termo que é o stepwise, né? Eu estou transformando em etapas, é a grande diferença de um chatbot, onde a gente configura toda aquela árvore de estrutura, para um agente onde eu dou para ele dados, ações que ele pode executar, limites, né, até onde ele pode ir, qual é o escopo, e ele mesmo consegue dar esse retorno. É só importante ressaltar aqui que a gente sempre fala muito de chatbots e essa comparação. Mas um agente autônomo não só necessariamente ele precisa estar relacionado a um canal de atendimento, como um chatbot, né? Ele pode também ser, por exemplo, um funcionário, e vindo aí no conceito do digital employee, de back-office, que vai realizar um plano de ações ali também no back-office. Acho que essa é a maior, uma das grandes dúvidas dos nossos clientes. É super interessante. Isso, inclusive, me lembra um ponto de que, num dos casos de implementação que a gente teve na OSF, agentes e chatbots não se cancelam ou não são substitutos um do outro. É possível ter um bot que executa a maior parte das tarefas que é bem operacional e um caminho muito direcionado, e dentro do bot ter a opção para um agente. Então, tem vários caminhos aqui para explorar que são possíveis. Isso é bem interessante. E, numa das principais diferenças... Pode falar, Lê. Isso, pode falar. Numa das principais diferenças desses caminhos de raciocínio, eu acho que é importante a gente fazer esse zoom in de como é o percurso de uma resposta, de um raciocínio de um agente. Ao invés de simplesmente a gente seguir um flow de vários passos em que o agente não tem muita liberdade de pensamento, quando a gente está falando de um agente baseado em A, como o Agent Force, a gente tem um input inicial do cliente, que pode ser precedido, inclusive, por um olá do agente para abrir essa conversa. Dentro do processo de planejamento, que é quando o agente vai interagir com os temas, ou que a gente chama de tópicos dentro da estrutura da Salesforce, para identificar, a partir do contexto da pergunta do cliente, qual é o melhor caminho para seguir, ele também pode consultar quais ações ele pode tomar. Então, aqui é como se eu tivesse uma árvore de opções muito maior do que eu teria num bot.
no processo de execução. A gente pode executar de muitas maneiras a ação que a gente precisa. Isso pode ser simplesmente por um prompt, a gente pode usar desenvolvimento, pode consultar integrações, e tudo isso vai estar baseado nos dados dos quais a gente vai falar daqui a pouco, que podem estar no seu CRM, podem estar no seu Data Lake, podem estar no Data Cloud, inclusive podem estar nos próprios inputs do usuário, com as informações que o IA vai pegar de contexto. Depois de tudo isso, o resultado é uma resposta clara, textual e mais humanizada do que simplesmente trazer uma frase feita com um ID do lado de um produto ou de uma informação muito fechada. E aqui, Rebeca, o que é importante ressaltar nessa terceira camada de execução, que provavelmente quem está aqui nessa chamada já teve algum contato com o Salesforce, e a gente está vendo aqui nomes que são comuns, né? Flows, a Apex, então são códigos aqui que a gente gera dentro do Salesforce, APIs. Então, tudo que os clientes já fizeram dentro da plataforma, você tem um fluxo ali que já faz a abertura de um sinistro, por exemplo, numa seguradora. O agente, que hoje é executado por um humano, por exemplo, o agente pode ler e atuar nesse mesmo fluxo. Então, a gente não precisa reconstruir tudo que foi feito para um operador humano, por exemplo, a gente não parte mais do zero, né? Os processos de negócio, eles estão ali e podem ser aproveitados. Excelente, Lê. Falando em reaproveitamento, tem essa camada muito importante de segurança que a Salesforce oferece nesse caso. A Lei conta um pouquinho para a gente como isso funciona. Até no seu slide anterior, Rebeca, se a gente reparar ali, né, ele estava bem embaixo, mas tem uma camada que a Salesforce chamou de Einstein Trust Layer. E o que isso quer dizer? Pensa nesse cenário aqui onde eu tenho que executar uma ação, tenho que montar um texto de retorno para o meu cliente. E para isso, hoje, das ondas que a Rebeca explicou ali, a gente precisa de motores, nesse caso aqui, né, de LLMs, para conseguir entender o que esse cliente está falando, trazer essa capacidade de raciocínio e montar essa resposta. Para isso, a Salesforce tomou a estratégia de usar o que o mercado já tinha entregado e dar essa liberdade para os clientes também. Então, a maioria dos LLMs que vocês também conhecem já tem contato. A Salesforce criou uma camada de segurança para que os clientes possam utilizar os dados do CRM, então levar uma resposta personalizada para aquele cliente, ao mesmo tempo usar o que o mercado desenvolveu e tem de melhor, por exemplo, os LLMs, para conseguir dar esse retorno. Existia, quando a gente usa no nosso CPF, né, lá, a gente vai numa plataforma de conversação, pede para resumir o texto, ajudar com um webinar, por exemplo, a gente vai e não tem informações confidenciais ali nesse texto, ele pode me retornar. Quando a gente olha para o cenário de uma empresa, vou dar um exemplo de um banco, a Rebeca entra lá no chat do banco dela e pergunta qual o melhor cartão para o perfil dela. Para eu conseguir dar uma resposta personalizada, eu preciso saber quanto a Rebeca ganha, quanto ela gasta por mês, se ela faz viagens internacionais. Então, eu tenho as informações dela que eu não quero compartilhar com um motor público, né, com os LLMs públicos, porque esse motor pode aprender com os dados da Rebeca e pode reter esses dados lá, se a gente jogar isso direto no motor. Então, foi isso que a Salesforce fez, toda essa camada aqui em azul no meio. A gente não vai passar quadradinho por quadradinho, mas é basicamente, olha, monto essas informações com os dados que estão no CRM da Rebeca, eu tenho essas informações financeiras dela, mas quando eu vou para um LLM, a Salesforce anonimiza esses dados, então ninguém vai saber que é a Rebeca, ela leva esses dados para um LLM montar uma resposta personalizada e na volta identifica se tem algum tipo de viés, se tem algum tipo de toxicidade, porque eu não posso dar uma resposta, arriscar, né, dar uma resposta não assertiva e com algum tipo de viés para o meu cliente. Então, a Salesforce criou toda essa camada para que a gente possa se comunicar e, ao mesmo tempo, ser personalizado com o cliente, mas de uma maneira segura. E com esses LLMs, a Salesforce fez um contrato global de Zero Retention, que independente do que a gente perguntar vindo do Salesforce, esse modelo não vai aprender e não vai reter os dados com que a gente perguntou. Toda essa camada aqui, ela fica registrada dentro do Salesforce em uma camada de auditoria. Então, por mais que não esteja lá no modelo, os clientes vão poder consultar ali todos
as perguntas que foram feitas, né, os dados que saíram do Salesforce e o retorno de toda essa camada no meio tempo. Então, isso fez com que a gente acelerasse muito o time to marketing e que tirasse essa preocupação dos clientes, né? Porque quando a gente fosse criar, cada cliente fosse fazer isso da sua própria forma, o seu próprio contrato, poderia levar muito mais tempo. Uhum. E aqui eu acho que todo mundo que acompanhou vídeos do Dreamforce, quem está acompanhando a Salesforce, ouviu muito falar da importância de dados e CRM para usar uma boa IA. Aqui a gente trouxe algumas ideias, mas eu queria também comentar com vocês, Sérgio, Ale, por que elas são importantes. Vamos começar primeiro pela camada de CRM. Dentro do CRM, a gente pode ter regra de negócio, pode ter algum tipo de comunicação omnicanal e pode ter o centro de preferências do cliente, por onde ele quer se comunicar, por onde ele deixou. Por que isso importa para a IA? Sim, esse é um ponto super importante, Rebeca, porque hoje, como a própria Alessandra estava falando, para a gente poder tomar decisões personalizadas para os nossos clientes, a gente precisa ter uma base de dados onde a gente conheça o perfil do cliente, né? E cada vez mais esses dados estão nos CRMs das empresas. Então, juntar o poder do CRM, dos dados dos seus clientes, junto com os processos de negócio que já estão embasados dentro do seu CRM, é o que capacita os nossos agentes a tomarem essas decisões personalizadas por você. Uhum. Então, ali você tem ali as regras de negócio, né, em flows, em algum código customizado que você já tenha, regras de validação, e o próprio perfil 360 do cliente. Você tem a possibilidade do Omnichannel, né? Então, você pode acessar a comunicação via WhatsApp, via bot, via chat, via e-mail, e tudo isso o Salesforce com o seu CRM já proporciona. E você também tem os opt-ins, né? O aceite para aquela comunicação. Então, você ter os dados bem estruturados, conhecer o seu cliente, ter os aceites do cliente para você ser comunicado por esses agentes também é super importante. Faz super sentido. Ale, isso é bem a cara da Salesforce, porque ela permite essa estruturação de dados. Como é que essa estruturação se junta no CRM e como que o Knowledge influencia nisso? É um bom ponto, né? Acho que vocês já resumiram a importância, né? O agente ele vai se basear sempre nessas duas coisas. Então, preciso ter o dado e preciso ter o processo de negócio. Se o meu processo de negócio está no papel de pão ali, eu não vou conseguir, o agente não vai conseguir executar. Então, preciso dessas informações. E a gente viu, né, vários termos já, o dado é o novo petróleo, tudo que a gente tem vendo, a grande volumetria de dados e a não estruturação desses dados, para auxiliar nisso e conseguir também acompanhar o mercado, a Salesforce, alguns anos atrás, lançou o Data Cloud, talvez vocês também já conheçam, para permitir trazer esses dados, além dos dados que estão lá nos CRM estruturados, que a gente cria o registro da Rebeca, que eu tenho lá o nome, que eu tenho o telefone, o cartão dela, que eu tenho todos esses dados, eu posso também ter com a Rebeca o histórico de todas as mensagens que eu conversei com ela, de todos os e-mails, eu posso ter um PDF sobre o determinado cartão que eu tenho, né, ou os produtos, ou especificação de um manual de um produto. Então, esses dados a gente consegue hoje trazer para o Data Cloud, seja no formato de knowledge ali, né, do que a gente conhece do Salesforce, seja no PDF, e usar esses dados também para o agente. Então, a gente consegue ler todos esses dados não estruturados, o Data Cloud traz essa camada, e responder para o cliente, por exemplo, uma dúvida de produto, de uma maneira muito rápida e fácil. Ao invés de eu ter que ler um documento de um manual de 50 páginas, ele consegue processar isso, encontrar aquela informação e retornar para o cliente. Então, além, né, de tudo que a gente já conhece, tem a possibilidade de trazer também esses dados não estruturados para, como vocês comentaram também, personalizar a resposta para o cliente e ser mais assertivo. Excelente, Ale. E é tudo isso que vai levar aos 3 pontinhos que a gente quer destacar, que também são muito importantes para que, uma vez implementado o agente de fato seja funcional na sua empresa. A gente precisa de casos de uso definidos e nós, como OSF e como Salesforce, estamos aqui para apoiar nessa definição. Muitas vezes a gente quer colocar uma IA, mas não sabe bem aonde ela se encaixa no primeiro momento.
não consegue desenhar um MVP sozinho, estamos aqui para isso. É importante ter uma interface amigável, e nisso a Salesforce já saiu muito na frente, porque todos os protótipos já eram desde o início, e tudo que a gente tem hoje live já é para ser de interação, seja do seu usuário dentro do CRM, seja na interação com o seu cliente. Então, ele facilmente entra para o seu canal de comunicação, facilmente pode entrar para o dia a dia do uso do Sales Cloud, para uma solução de indústrias. E aqui a terceira parte, que é aonde entra principalmente a ação dos nossos clientes, de vocês que estão aqui nos assistindo, que é a adoção dos usuários. Então, a gente sempre também vai pensar junto um caso de uso que faça sentido para que o usuário se sinta mais bem atendido ou mais produtivo utilizando um agente como esse. E para mostrar um pouquinho como e ilustrar um pouquinho como isso pode ser, a gente desenhou um sitezinho bem fictício para simular o que podia ser um site institucional ou podia ser um e-commerce. Dentro dele tem um bot e esse bot é feito por Agentforce. Nesse caso aqui, o site foi desenhado em Experience. A ideia é mesmo que a gente só use ele para imaginar como seria uma situação em que um cliente está com um pedido atrasado e ele vai atrás dessas informações. Onde está o meu pedido ou quantos são os produtos que estavam nele. O agente, com um identificador, podia ser o e-mail, podia ser um CPF, consegue localizar o último pedido, que ainda está em andamento, absorver essa reclamação do usuário e do cliente de que esse pedido está atrasado, responder no tom que a gente decidir para o agente, pode ser mais informal, pode ser mais cordial, acolhedor, formal, o que for necessário para o seu business, e ajudar o cliente a navegar por esse problema. Nesse caso, a gente está oferecendo pontuações de loyalty, mas aqui eu podia oferecer um cupom de desconto, podia oferecer um produto adicional, uma visita, que seja importante para um relacionamento B2B. São muitos os casos de uso possíveis. E tudo isso vai ser configurado também numa versão muito amigável de telas para os nossos usuários, administradores Salesforce, para a gente também como implementador. Tudo aqui pode ser feito sem código ou muito low code. Existem possibilidades de trabalhar com APIs, com Apex, mas também existe a possibilidade, como vocês estão vendo aqui nos prints, de configurar todos os tópicos, que são os nossos grandes temas de ação, e as nossas instruções de maneira em texto livre. Então, aqui a gente tem uma flexibilidade grande para pensar, a partir do meu caso de uso, quantas são as regras que eu preciso, quais são as informações, e testar, durante esse desenvolvimento, como está sendo a resposta do Agentforce. Então, eu tenho mesmo informações suficientes? Será que eu preciso fazer algum ajuste, subir algum texto adicional no Knowledge ou alguma base adicional que não estava corrigida dentro do meu Data Cloud? Tudo isso a gente consegue também ser guiado quando a gente vai dando as respostas. Aqui, Sérgio, Ale, comentários, como que vocês veem essas Sim, telas? acho que um ponto importante aí que você comentou, Rebeca, é a facilidade da configuração, né? Então, trazendo um pouco de volta para o cenário onde a gente já tem os processos de negócio configurados no nosso CRM, um usuário de negócio aqui poderia, por exemplo, entrar nessa tela do Agent Builder, né? A gente chama de Agent Builder aqui, e fazer uma mudança em como o atendimento pode ser conduzido. Não precisa ser um usuário técnico aqui no caso, né? Então, com linguagem natural, você pode alterar o estilo de resposta, você pode adicionar um tópico a mais de tratamento daquela ocorrência, né? Então, por algum motivo você está lá, você gerencia o seu call center e percebe que os clientes estão requisitando uma coisa que o seu bot ainda não atende, né? O seu agent ainda não atende. Uhum. Então, o próprio gerente do call center pode entrar nessa tela, adicionar mais um tópico e, com linguagem natural, descrever o que ele gostaria que a gente fizesse para tratar aquele caso e publicar já ao vivo em todos os canais. Então, é uma questão super integrada e que você consegue resolver de forma rápida e eficiente. E aqui também, Rebeca, até um teste legal de fazer nessa própria tela são os guardrails, né, que são os limites desse bot que as próprias Salesforce já entregou. Então, a gente não precisa necessariamente programar tudo, porque muita coisa a Salesforce já pensou e trouxe. Então, por exemplo, nesse cenário aqui de retail, se eu perguntasse uma receita de bolo de cenoura, ele ia falar, olha, eu não sei falar sobre isso, esse assunto está off-topic, mas eu não preciso mapear todos os tópicos que estão fora desse processo. Assim como se um usuário, né, quiser fazer algum tipo de engenharia reversa e perguntar, olha, qual é a tabela do Salesforce
que você consulta o status do meu pedido. Ele também vai entender que isso é uma engenharia reversa e vai voltar para o tópico principal, falando, olha, eu só posso falar desse escopo que eu fui definido. Então, é muito mais fácil, né? Você não ter que ficar pensando em todas as possibilidades que podem ter ali de, de assuntos diversos. A própria Salesforce já trouxe isso. E a lei, isso é excelente, porque, infelizmente, a gente tem que se preparar não só para os cenários em que o nosso usuário vai fazer uma pergunta que não cabe exatamente, ou uma pergunta que seja muito, muito personalizada, como está aprovado ou não o meu crédito e por que meu crédito foi negado, que pode exigir uma delicadeza de ser um ser humano atendendo, mas a gente tem muitos casos de tentativas de golpes, especialmente em algumas indústrias. Aqui a gente separou algumas, para as quais a gente vê já casos de uso muito relevantes do Agent Force. Uma delas é Financial Services. Nela, a gente sabe que muitas vezes a inovação chega primeiro, então a gente viu aí vários agentes que antes nasceram como bots, alguns foram se encaminhando para ser mais generativos e que sofreram diversos ataques, desde ataques mais pessoais, com linguagem inapropriada, com algum tipo de restrição ao usuário que foi necessário fazer, mas muitos ataques que são a segurança das contas e dos outros clientes. Ale, conta um pouquinho pra gente, eu sei que a Salesforce também já tem bastante experiência com isso. Como que vocês fazem para proteger o cenário do mercado financeiro e de mercados que tenham informações como cartão de crédito, pagamentos e etc? Acho que a gente comentou um pouquinho aqui, né? Já, o próprio agente ele já vai trazer esse tipo de proteção. E a camada de segurança, que nós comentamos ali, né? O Trust Layer, para não deixar nenhum tipo de vazamento de dados para fora do Salesforce, né? Dentro do próprio Salesforce, não só para o segmento financeiro, o agente, assim como outros usuários dentro da plataforma, ele é configurado um perfil. Então, ele só vai poder acessar determinados dados, ele vai ter todo o limite ali de visualização para não também dar informações que ele não poderia para aquele cliente. Então, aproveitar também de toda a própria segurança e recursos que a Salesforce já tinha antes, né, de visualização de perfis, de dados, no próprio agente, para evitar esse tipo de situação. Legal, são várias camadas. E aqui, eu acho que a gente guarda uma experiência principal de POC do que a gente já tem visto no mercado, mas existem alguns casos que são interessantes de comentar também para o uso de quem está nos assistindo. Em cada um deles, vocês vão receber esse material para consulta. A gente separou no início quais são os principais dados que podem ser úteis para a formação de um caso de uso. Em quase todos eles, a gente tem dados de clientes, então a gente precisa saber com quem a gente está se comunicando, e alguns dados mais específicos. Para retail, a gente vai focar em pedidos, em produtos, nesse histórico de consumo e se existir nos programas de loyalty. Para autos, é muito focado na relação do cliente com os veículos e a sua manutenção. Então, aqui é bem venda e pós-venda. Para financial, a gente está muito focado na relação de contas. Aqui, households são muito importantes para quem já está usando as estruturas de industries. Para manufacturing, a gente também segue um pouquinho da lógica em outra escala do que são lógicas de pedido, mas muito focado também nas estruturas de parceiro, e a gente vai descendo em cada uma das especificações de cada indústria para fazer esses desenhos com base nos dados que hoje vocês já têm. Reforça um pouco o ponto da Alê, não é só sobre ter tudo armazenado, não é sobre ter tudo numa grande tabela do Excel, muitas vezes a gente vai fazer um trabalhinho prévio para organizar e estruturar esses dados, mas muito dos primeiros passos necessários, cada uma dessas indústrias, de vocês que estão aqui assistindo a gente hoje, já tem em casa. E dentro dessa lógica, a gente tem alguns casos de uso principais. Em retail, a gente tem visto muita coisa para ajudar o cliente na localização do status de pedido, passar essa segurança e evitar que isso transborde para um atendimento humano, e alguns incentivos à fidelização do cliente. Então, ele entra em contato para tirar uma dúvida, a gente reforça que ele tem desconto para comprar alguma coisa. Ele entra em contato para fazer uma crítica, a gente pergunta essa crítica e dá um cupom para que ele volte para a loja e melhore sua experiência. Tem algumas outras indústrias aqui, eu queria que vocês, no que vocês se sentirem à vontade, Sérgio e Alê, comentassem outros casos que vocês têm visto no mercado. Sim, eu posso comentar um pouco aí sobre automotivo, Rebeca. Então, por exemplo, né, a gente vê ali no quadro suporte pós-venda.
É muito comum no mundo automotivo, por exemplo, as empresas darem algumas cortesias para os clientes, né? E geralmente essas cortesias precisam ser aprovadas por um nível de gerência maior, dependendo do valor, dependendo do status do cliente, dependendo do sentimento do cliente para aquela empresa, né? Então, você pode construir um agente para aprovar essas cortesias automaticamente para determinados clientes. Se a gente pensar um pouco no mundo de energia, né, de energy utilities, quem acompanha o mundo de energia sabe que a gente está muito próximo aí de abrir mais possibilidades de clientes para o mercado livre de energia. Então, a gente pode ter um agente ali respondendo perguntas ou dúvidas sobre o mercado livre de energia e guiando esse possível cliente dentro do seu processo de migração. Então, tem inúmeras possibilidades assim que você pode colocar os agentes para reduzir o número de interações humanas do seu atendimento, né? Deixar o seu atendimento menos sobrecarregado para que quando eles sejam acionados, você realmente consiga dar um suporte customizado para os seus clientes. E isso fideliza a pessoa. Legal. Tem dois casos, Rebeca, que acho que vale ressaltar, e aí a gente tem bastante fit com a parte aqui de healthcare, por exemplo, que são os agendamentos, os agentes de agendamento. Então, se eu tenho uma agenda ali disponível, eu posso fazer todo o controle do agendamento, já realizar o agendamento, tirar dúvidas de um exame, por exemplo. A mesma coisa para um hotel, que é até o caso do Trailhead, inclusive já deixo aqui um parênteses, né? Se quem quiser testar a gente, quem quiser ver como funciona no Trailhead, vocês conseguem criar essa org e testar. E o exemplo que está lá é bem isso, né? Sobre eu criar um hotel que tem várias atividades ali e as pessoas, os hóspedes, querem reservar uma massagem, querem reservar um passeio e conseguem consultar e fazer agendamento ali. E um outro que acho que se aplica para todas as indústrias é a gestão de lead. Então, um agente capturando lead, tirando informações, mandando um e-mail, eventualmente até marcando uma reunião com o gestor ali da área que vai falar. Então, acho que são dois casos que praticamente em todas as indústrias a gente vê possibilidade, né? Até no alto lá, se eu quiser marcar uma visita, posso fazer um agendamento também, ao mesmo tempo que posso fazer uma captura de lead. Acho que são dois casos que a gente vê praticamente em todas as indústrias. Genial, gente. São muitas inspirações e todas elas levam a gente a números, porque no final de contas nos interessa muito medir como a gente entra num processo de implementação e como a gente sai desse processo. A gente trouxe alguns números de um dos casos de implementação de um varejista muito grande que faz eletrodomésticos aqui no Brasil. E a ideia principal é que vocês se inspirem no que é possível. A gente sabe que nenhum número vai simplesmente ou magicamente se replicar a quem implementar Agentforce, mas o foco era que a gente trouxesse uma economia em tempo de atendimento, então que isso refletisse para os clientes em como é a experiência, mas também o tempo de treinamento para que esse agente pudesse ir para o seu primeiro contato com os clientes. Toda vez que a gente vai fazer um handover, que a gente recebe um novo colaborador, a gente precisa preparar essa pessoa e existem algumas vantagens em quando a gente consegue eliminar uma primeira etapa desse preparo, que é um filtro que os agentes podem fazer por nós. Então, a gente dá mais tempo para o agente humano ter um atendimento de qualidade, só passar para ele quando o problema realmente precisar desse nível de atenção e acelerando o processo das consultas que o nosso próprio usuário interno, nosso próprio agente de atendimento pode ter com o Agentforce. E aqui, pessoal, a gente queria trazer um pouco para vocês em como a OSF está se preparando para atender toda essa demanda de Agentforce inteligência artificial no mercado, né? Desde que o produto foi lançado no Dreamforce, o ano passado, a OSF já se credenciou como um parceiro habilitado para fazer a implementação do Agentforce. Somente aqui na região de Latam, a gente já tem praticamente todo o time de Salesforce Core aí certificado em AI Associate e 35 AI Specialists, então o pessoal tem respirado aí Agentforce inteligência artificial. Antes mesmo do Agentforce,
a OSF já era uma consultoria drivada por inteligência artificial, onde a gente tinha ferramentas internas aí que a gente já tirava produtividade, proveito e ganho de valor no nosso dia a dia, como se fosse um chat GPT interno nosso aqui, que na verdade está atrelado ao OpenAI. Então, o nosso time está super acostumado com criação de prompts, com interação de inteligência artificial. A gente já há muito tempo capacita empresas aí com gestão de mudança, treinamento e estratégias de adoção. Como eu comentei, nós somos parceiros da OpenAI desde 2021, então aí quase meia década já. Mais de 500 usuários interagindo com a inteligência artificial todos os dias. Nossa equipe é altamente especializada em tecnologia, né? Mais de 30 especialistas aí em ciências da computação com mestrado. E segurança de dados é nossa prioridade também. Então, a gente garante que os dados estão sempre anonimizados. O nosso contrato com a OpenAI garante que não exista retenção desses dados ou que esses dados vazem para terceiros. Então, a OSF está muito bem preparada e embasada em todo esse cenário desde o início dessa nova onda de inteligência artificial aí que surgiu. Isso aí. Tão preparados que a gente fez até um hackathon de inovação. Como que foi isso, Sérgio? Exatamente. O nosso time interno ele foi desafiado, né? A gente criou uma competição interna, onde alguns times aqui, inclusive de Latam, participaram e foram premiados aí, com ideias super bacanas em como estender o uso do Agentforce dentro do Salesforce, né? Então, a gente teve casos até de times que criaram aí concierges com agentes, né, para ajudar no gerenciamento de contas, criaram um personal shopper, né, que ajuda na sua decisão de compra. A gente teve times aí que focou um pouco mais na parte de vendas, né, então como aumentar a produtividade do time de vendas. E a gente teve até um time que estendeu a funcionalidade do Agentforce para ajudar na administração da sua própria org Salesforce, né? Então, eles poderia dizer que eles estenderam a funcionalidade do que era o Copilot antes, usando o Agentforce. Então, eles podem criar usuário, eles podem dar alguns direcionamentos ali para configurar usuários, aplicar permission sets, perfis, e foi uma competição muito interessante, porque a gente pôde explorar novas ideias aí de como utilizar os agentes e compartilhou isso com toda a empresa de forma que todo mundo tenha esses insights e possam apoiar vocês nas implementações que vierem. Dá para dizer que se alguém está nos assistindo aqui e não tiver ideia de onde começar, a gente tem um banco de ideias, pelo menos pode ser consultado. Sim. Legal. E a gente sabe que esse preparo não vem só com um bom implementador, especialmente porque existe toda uma plataforma que sustenta isso. Ale, comenta brevemente, além de tudo que você já compartilhou com a gente, como é que a Salesforce tem se preparado para o futuro também do Agentforce. Beck, eu acho, o que eu mais tenho ouvido, assim, até de amigos, colegas que não estão no mundo, né? Nós aqui, nós estamos respirando inteligência artificial, vocês também, nós trabalhamos com tecnologia, a gente vive disso. E acho que o maior desafio, até para nós que estamos o tempo todo em contato com isso, é se manter atualizado. É conseguir sair uma nova feature, né? Por exemplo, quando os LLMs, né, tiveram um boom aí nos últimos anos. Como é que a gente pega isso e coloca dentro do fluxo de trabalho? Então, o nosso principal ponto aqui, eu acho, é muito difícil acompanhar e estar sempre atualizado e conseguir tirar valor dessas tecnologias se você não necessariamente é uma empresa de tecnologia. Então, se é um hospital, se é uma empresa de manufatura, se você é um banco, não necessariamente você vai estar olhando para isso o tempo todo. Então, acho que a Salesforce vem para facilitar isso, né? A gente acompanha o que está de novo, o que tem de mercado, a gente tenta liderar, na verdade, não só acompanhar, né, mas liderar o mercado nesses quesitos para conseguir entregar e destravar o valor para os nossos clientes, né? Então, entregar coisas mais prontas para que vocês não tenham que fazer todo o caminho das pedras e acompanhar todo esse mercado. E contar com a gente também com esse conhecimento, não só com a plataforma, né? Esse tipo de apresentação que a gente está fazendo aqui, esse tipo de bate-papo é super rico,
para vocês irem entendendo os conceitos e conseguir absorver, porque no final das contas é um trabalho conjunto, né? Aqui Salesforce, os parceiros, a OSF e o cliente, que também precisa trazer para a gente, como a Rebeca comentou, os casos de uso, onde melhor implementar. Então, é um tripé aqui das três pontas para a gente conseguir ter sucesso. Excelente. A gente tem boas notícias para quem quer começar, mas é claro que todo caso precisa ser avaliado com parcimônia e cuidado. Mas da nossa experiência até agora, a maior parte dos casos de uso que a gente tem visto para MVPs, que são esse primeiro agente para começar as provas, POCs, elas vão de 5 a 9 semanas. O nosso principal foco é fazer uma boa preparação, porque é aqui que a gente verifica se temos as informações necessárias, se o caso de uso está bem desenhado, se faz sentido para o usuário final utilizar o agente dessa maneira. E a partir daí, desenvolvimento, configuração e interação, a gente tem um processo de governança para entender como isso vai ser testado, especialmente se não for uma org nova da Salesforce. A maior parte das implementações não são em orgs que já tem muitos dados, e isso é bom para a gente já avançar nos testes, mas exige esse cuidado de se vamos ter outras partes trabalhando em outras partes da org. Um processo de validação e implementação com vocês também, com os próprios clientes, para que eles possam acompanhar com transparência o processo. E a gente sempre recomenda monitorar e melhorar. O agente é muito vivo, ele não é um projeto que você vai fazer e deixar parado. Conforme o cliente também vai amadurecendo o uso e o seu cliente final vai melhorando a sua interação com o agente, vão surgindo novas possibilidades, novos casos de uso, e é bom a gente acompanhar essa evolução, porque o cliente vai nos dando pistas do que é importante para ele nessas interações. Para a gente falar e aterrissar um pouquinho mais de como isso pode ser na prática, a gente queria falar de um caso específico que foi um dos Agent Forces que a gente implementou. Essa foi para uma revendedora automotriz na Colômbia. A gente ficou 5 semanas criando um agente interno, ou seja, os próprios vendedores dessa empresa iam utilizar para melhorar as suas vendas, para fazer consultas, para entender como melhor posicionar os seus produtos na frente de um cliente. Aqui, eu e o Sérgio acompanhamos bem esse projeto. A gente esteve muito com o cliente para entender quais eram os dados que ele já tinha. Durante o processo, a gente teve uma grande alimentação do knowledge, então tudo aquilo que a Ale estava comentando de estruturar os dados, sair do papel de pão e trazer para o mundo do CRM, trazer para o mundo online, foi super relevante. O cliente foi muito parceiro, isso foi muito importante para a gente conseguir um bom resultado no prazo que a gente tinha. E eles também se empenharam bastante nos testes finais, então naquelas semaninhas finais da entrega, todo mundo estava muito junto. O que eu acho que fica de lição do meu lado, e aí, Sérgio, quero te ouvir também, é que a gente subestima no início a importância da experiência com a criação de prompt. Faz muita diferença um bom prompt no momento de criar um agente no Agent Force. Uma boa instrução, uma boa descrição do bot, alguns testes que a gente fez, porque na época o agente ia ter que responder em espanhol, e inicialmente a gente fez testes para entender se a configuração em inglês ou espanhol era melhor, e como a gente respondia diferente com isso. E essas experiências que a gente já tinha por ter trabalhado com IA antes, me parece que aceleraram o processo. Se a gente ainda tivesse que aprender a fazer prompts, não teria saído em 5 semanas. Então é importante que essa experiência esteja na conta quando a gente vai começar um Agent Force. Exato. Engenharia de prompt é uma das profissões do futuro aí, que o pessoal tem falando em inteligência artificial, né? Então, até uma dica aí que eu tenho para o pessoal, às vezes é usar o próprio ChatGPT para te apoiar na construção desses prompts. Então, você pode abrir lá o ChatGPT e falar, ó, eu como engenheiro de prompt gostaria de gerar um prompt que faça isso assado para um agente responder perguntas do meu cliente ou para ele interagir de forma automática. Então, você usar as ferramentas de inteligência artificial para gerar mais valor ainda na implementação da tua inteligência artificial, faz a implementação ser rápida e garantir que você entregue valor para o cliente de forma muito rápida também. Sim, sim. E aí, ter uma ferramenta nossa que vai encriptar esses dados e deixar os dados do cliente seguro ajuda bastante. Exato. A gente tem uma fonte segura de consulta. Muito bem. Gente, em termos gerais, a gente tem aí quase 15 minutinhos para fechar. Era isso que a gente queria apresentar para vocês. Eu sei que tem alguma pergunta aqui no chat que a gente já vai começar. Antes de abrir para as perguntas gerais, eu queria compartilhar com vocês também esse QR Code.
Aqui é para vocês consultarem tudo que a gente tem de artigos, tem algumas demos disponíveis, tem white papers, e se vocês quiserem entrar em contato com a gente para discutir casos de uso, discutir o que a gente fez no Hackathon, discutir o que a gente vê de possibilidades para sua indústria ou a sua empresa, também fiquem à vontade. Agora, eu vou pedir uma ajudinha, porque eu vou deixar essa tela aqui em exposição. Sérgio, eu acho que a gente tem perguntas ou comentários no chat. Você me ajuda dando uma lida neles? Sim, a gente tem uma primeira pergunta aqui do Sandro Silveira, que pergunta: o agente só responde perguntas ou ele pode ser proativo, no sentido de informar ao usuário do Salesforce que um cliente dele cancelou um pedido ou algo do gênero, ou que surgiu uma oportunidade de alto valor? Boa. Você quer começar essa, Lê? É uma excelente pergunta e até, Sérgio, para quando a gente fala de inteligência artificial, né, existem várias verticais disso. Aqui, pelo que eu entendi da sua pergunta, né, não necessariamente precisaria ser um agente. A gente consegue, dentro da plataforma, ter regras inteligentes, né, que vão criar esse tipo de alerta, que vão mapear essas oportunidades. Mas também temos alguns recursos, né, por exemplo, ali no assistente, o vendedor, que era o seu exemplo aqui, ou a pessoa que cuida daquela conta, pedir um resumo e ele dá esses principais alertas, ou o que aconteceu no meu dia, mesclar um pouco inteligência, né, generativa com as regras de negócio que a gente colocar. Isso é relevante porque esse é o tipo de guia que consultoria mais Salesforce podem prover para vocês. Qual é o caminho mais eficiente, mais rápido, menos consumo de créditos no Data Cloud, ou até menos consumo de mensageria mesmo. Vocês podem seguir para depois compilar isso de uma forma que alimente o MIA, que vai interagir com esse usuário, mas sem onerar que tudo seja feito com inteligência generativa. Muitas vezes, quando a gente precisa pegar esses insights ou pegar alguns itens de automação, tem alguns caminhos alternativos. Isso é bem legal. Pessoal, enquanto vocês vão mandando suas perguntas, eu tinha feito uma listinha aqui de dúvidas basicamente pessoais mesmo, para entender a visão de vocês que são expertos no mercado. Rebeca, Qual que é o... só um momento, Rebeca, o Sandro fez um complemento da pergunta, só para poder finalizar perfeito. ali. Sim, ele comentou aqui: hoje eu preciso fazer uma consulta no Data Export para descobrir uma informação específica. Se eu conseguir perguntar para esse agent, por exemplo, eu ganharia mais tempo. Boa. Isso aqui é um caso excelente de exemplo com integração. Aqui a gente pode trabalhar no modelo de, mais ou menos o modelo da POC que a gente fez. O usuário tem um contato direto com o seu agente, através da sua telinha inicial. Só que esse agente vai fazer uma consulta através de API para trazer essa resposta. Eu acho que sim se aplica, Sandro, certo? Sandro, isso. Perfeito, eu acho que sim se aplica, Sandro. Se você quiser, a gente pode bater um papo sobre isso para entender se esse é o tipo de dado que vem anonimizado, se é um dado que essa consulta roda com alguma periodicidade e entra para o Salesforce ou se ela está sempre externa. Isso também vai influenciar um pouquinho no desenho desse caso de uso. Pode até estar no Data Cloud também, né? Exato. Cada uma dessas diferenças muda um pouco do caminho. A visão para o usuário final, para o seu vendedor, pode ser a mesma, pode aparecer tudo no chat com a gente, mas a forma como a gente constrói por trás muda um pouco. É até uma questão bacana essa pergunta do Sandro, porque a gente tira um pouco o foco do agente conversando com o cliente, né? O agente, ele pode ser um assistente pessoal seu dentro da empresa também. Você não depende sempre de uma interação com o cliente pode ser você próprio. Então, se você precisa tirar um insight de algum dado, precisa enviar um e-mail para um cliente baseado em dados que estão no Salesforce, pedir para o agente executar uma ação no Salesforce em seu nome, os agentes são capazes de fazer isso também. Não é só uma questão de o agente fazer interação com o cliente. O agente pode ser um secretário, um funcionário seu dentro da tua própria empresa. Sim. Eu sinto que esse caminho ainda está menos explorado pelas empresas. A gente tende a ver que geralmente os casos de uso vêm com a lógica de eu tenho uma interação com o cliente final, ou eu tenho algo da porta para fora de casa. É interessante pensar nisso como opção. Isso aí. A gente tem uma outra pergunta aqui, Rebeca. Não tem o nome da pessoa, mas ele perguntou aqui: o agent consegue guiar o consumidor e fechar uma venda de um produto com ele? Por exemplo, quero comprar o ingresso para um teatro. Legal. Consegue sim. Isso vai um pouco na linha de agendamentos.
E aí a gente tem algumas opções. Eu posso ter um agente que guie até um link final para efetuar um pagamento, ajude a escolher qual é o melhor evento, qual é a melhor data, qual é o horário que é necessário, e o pagamento é feito pelo próprio cliente. Eu acho que esse está sendo o caminho mais comum até agora, então guiar até um carrinho. E ainda não vi explorado, mas teoricamente aí a lei pode me complementar. Também seria possível fechar uma compra e entregar um boleto ou entregar um link exclusivo de pagamento. Então a gente anda um pouquinho mais dentro do carrinho e só entrega uma etapa final para o cliente. Beck, faz sentido. Acho que o seu primeiro modelo é o que a gente mais tem visto, né? Que agora é o que acho que ainda é o melhor caminho. No futuro, a Salesforce quer evoluir justamente para conseguir trazer áudios, trazer imagens, que aí pode facilitar melhor esse processo, mas está ainda em roadmap essa funcionalidade. Acho que o melhor caminho é a primeira opção, por hora. Vamos aguardar aí. Até um ponto importante que a gente comentou, a Salesforce está lançando basicamente toda semana funcionalidades novas do agente, em relação à língua, novas funcionalidades, essa é uma delas. A gente vai acompanhando aí também para atualizar vocês junto com a OSF. Legal. O Sandro fez mais um complemento aqui, falou que é exatamente isso. A ideia é um apoio para o próprio time interno que possui uma carteira de clientes. Então, sim, Sandro, como a Alessandra comentou lá no começo, né, a gente tem o conceito de digital employee, que pode trabalhar ao seu favor aí. Se você tem um time de 3 vendedores, por exemplo, você pode ter um assistente de vendedor que seja digital, né? Um agente que responda a pergunta dos seus vendedores aí, consultando dados no CRM e guiando aí qual que é o melhor caminho de você fechar uma venda ou te dando algum insight ou qualquer coisa nesse sentido. Legal. Legal. Isso alinhado com automações pode realmente criar uma pequena frota de nova força dentro de uma força de vendas. Muito bom. Gente, a gente comentou um pouquinho de alguns desafios, mas eu gosto muito de como a IA abre portas para a gente olhar o futuro. Sérgio, Ale e inclusive participantes, todo mundo que está com a gente acompanhando aqui. Quais são as expectativas de vocês para esse futuro com as IAs e com os agentes autônomos? Bom, eu acho que eu posso comentar um pouco aqui, né? A gente já está vendo a revolução digital aí, né? Acho que desde que começou essa onda com o chat GPT, DeepSeek, a gente vê o quanto vem evoluindo essa questão de IA para o mercado e o quanto aumenta a produtividade, até mesmo em tarefas pessoais ou tarefas de trabalho, né? Eu acho que mirando um pouco ali a onda que você apresentou, Rebeca, eu vejo até uma onda, você comentou que a gente está na onda 3 ali, né? Eu vejo um pouco da onda 3.5 ali, que é a partir do momento que os agentes começarem a interagir com os próprios agentes, né? Então, isso vai criar um poder fenomenal ali na resolução de problemas com autonomia, porque um agente vai poder entregar para o outro tomadas de decisão que um talvez não tenha escopo para fazer, mas o outro tem. Eles vão poder direcionar dessa forma, reduzindo ainda mais a necessidade de uma interação humana e entregando muito valor para o cliente. Se a gente for pensar num atendimento 24/7, né? Hoje no Brasil, você manter um atendimento 24/7 é super caro, né? Sim. Mas os agentes podem te proporcionar, talvez não com a mesma qualidade de um atendimento humano, não com a personalização de atendimento humano, mas o seu cliente não fica sem atendimento qualquer hora do dia. E eu acho que isso é uma virada de chave para o mercado também. Combinado. Ale? Acho que o que me deixa super animada também em relação a isso é que os agentes autônomos, por exemplo, né, o Agent Force, ele vem democratizar essa tecnologia também. Então, hoje o que a gente vê, e vocês comentaram em vários casos de clientes, isso não vai ficar na mão só dos grandes clientes, das grandes empresas que investiram em LLM, que criaram seus próprios modelos, né, que foram desenvolvendo. Mas também vemos muitas empresas pequenas que hoje conseguem também trazer essa tecnologia com a facilidade que a gente mostrou aqui. E aí isso leva à escala, né? Então todo mundo tem a oportunidade de escalar sem ter que escalar necessariamente de uma forma linear, né? A sua força de trabalho. E essa escala, ela, como a gente está falando do mundo digital, né? Ela pode ser global e na velocidade da internet. Então é muito sobre democratizar e abrir portas para todo tipo de empresa
conseguir se destacar nessa corrida aí. Uhum. Legal. E além um pouco nessa linha, eu vejo alguns gestores que vêm procurar a gente e eles ainda têm dúvidas ao redor de se isso não é só uma grande moda, se eles têm tamanho suficiente para começar. O que você recomendaria para gestores no geral que estão em dúvida se eles dão ou não esse primeiro passo? Rebeca, eu acho que até tem alguns artigos sobre isso. Mark Benioff, né, um dos fundadores da Salesforce, já comentou isso em podcasts, em eventos nossos. A diferença dos agentes autônomos hoje para tecnologias do passado, por exemplo, a tecnologia em nuvem, né? Salesforce foi a primeira empresa a lançar um software para empresas em nuvem. Naquela época, exigiu um convencimento muito grande de que as empresas precisavam migrar para a nuvem. Então, algumas empresas migraram, outras falaram, não sei, não estou confiante. Então, precisou de um longo processo ali para mostrar que é confiável e que as empresas precisavam disso para escalar. Porque chegou uma hora que né, o on-premise se tornou praticamente insustentável de manter em todo momento. Com os agentes autônomos, está diferente. Até com os próprios clientes, e é uma demanda que, diferente, né, de tecnologia, onde normalmente a gente tem que fazer, vamos provar o conceito, vamos provar que esse business vai funcionar, ele está vindo top-down, né, dos CEOs para baixo, falando, olha, isso é o que eu quero, né? Então, o poder aquela necessidade de convencimento, ela já não é mais tão necessária, porque os CEOs estão vendo isso, né, que eles podem escalar, ter um funcionário, como vocês comentaram aí, 24/7, para resolver os problemas sem ter que contratar mais funcionários, né, no conceito do Digital Employee. Então, eu vejo que está sendo muito mais fácil a conversa de provar o valor disso, né? Não vai ser para todos os casos de uso, não vai ser para a empresa toda, não, né, nem substituir todos os humanos, mas para os pontos específicos, né, que a gente falou, entender o caso de uso, o valor ele é muito mais simples de ser provado. Algum complemento aqui, Sérgio? Não, acho que cobrimos bastante temas aí, né? A ferramenta é muito legal. Acho que para resumir aqui o cenário, né? O Agent Force é muito legal. Acho que é uma ferramenta que democratiza de fato, como a Alessandra comentou. E além disso, é uma ferramenta que entrega com facilidade a configuração, né? Então, você ter como modelo de dados do seu CRM os dados do seu cliente unido à força da IA generativa, né? É o que está mudando os padrões de atendimento hoje, os padrões de IA. Então, acho que é uma onda que em pouco tempo muita gente vai estar surfando, se já não estão. Acho que o ChatGPT, outras ferramentas já têm mostrado isso, né? Uhum. Eu vejo que muita gente pessoalmente assina o ChatGPT, porque é uma ferramenta que entrega muito valor e produtividade no seu dia a dia, né? Resolve muito problema. Sim. É isso, gente. Todos estão convidados a fazer parte dessa onda entre a 3 e a 3.5 para a gente ver mais casos de sucesso e ver mais empresas deslanchando aí nas experiências do usuário e dos próprios colaboradores. Se não temos mais perguntas, era isso que a gente tinha para mostrar hoje. Agradecemos muito a participação de todos vocês e ficamos à disposição para qualquer dúvida, comentário. A gente pode ter umas rodadas de conversa. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Bom dia. Obrigada, pessoal. Bom dia.